Hebreus 11 diz assim: heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É muito interessante, eu preciso ter certeza de algo que eu não vejo, isso é fé. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que eu vou receber, ainda que tudo seja ao contrário. Esse louvor ele é muito lindo, que fala, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Ou seja, existem lutas, existem dificuldades, adversidades, mas não é para a morte, é para a vida, é para aguçar a nossa fé, a certeza do Deus que nós temos e servimos. Quem crê, diga glória a Deus. Como eu compartilhei com vocês em propósito, não foi de propósito ou combinado, mas eu também quero aguçar a sua fé sobre o nosso patriarca Abraão. Hebreus, capítulo 11, também, no versículo 8. Você que pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, vamos acompanhar e ser edificado pelo que nós temos de legado sobre fé. E é interessante que nós vamos falar de Abraão no Novo Testamento, é onde é que eu quero chamar a sua atenção. Porque Abraão, a história de Abraão está em Gênesis, no início da palavra de Deus, no Velho Testamento. E por que nós vamos ler Abraão no Novo Testamento, na Nova Aliança? Diga comigo, o meu Deus é o Deus de novidade. Amém? E o mesmo Deus que aguçou a fé e cumpriu as promessas na vida de Abraão, é o mesmo nosso Deus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E é interessante que me chama a atenção a palavra chamada legado. O patriarca Abraão deixa para nós um legado, uma marca do que é acreditar em um Deus, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando os desafios são grandes, ele permaneceu, prevaleceu e deixou testemunhos registrados, e por isso nós falamos dele hoje. Quais são os legados que nós como família, nós como filhos de Deus, temos deixado de fé, sobre fé, hoje e para a nossa geração futura? É um cuidado, é uma preocupação que nós temos que ter. Há uma geração que tem crescido muito veloz, uma velocidade do vento, né? Às vezes a gente acompanha algumas crianças aqui e nesse processo de pandemia fica distante. Alguns dias, quando vê, parece que a criança comeu fermento. Já cresceu tão rápido. E é uma geração muito inteligente que tem sido acelerada. E o que nós temos deixado para a geração, nossa casa, os que estão em nossa volta? Abraão deixou um grande legado de fé para nós, para a família dele, para o filho dele, por isso nós contamos a história dele hoje. Quais são as histórias que os nossos filhos, os meus filhos, os filhos dos nossos filhos vão contar? Os nossos amigos, os nossos parentes vão contar, o Deus do Anderson. Você crê assim? Esse é o propósito. Ao Deus do irmão César. Precisa ter uma marca, um legado, uma identidade, um posicionamento de fé, para que as pessoas venham olhar e ver esse Deus de promessas nas nossas vidas. Amém? Quem está aqui, diga glória a Deus. No capítulo 11, Hebreus 11, versículo 8, diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídas. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais. Diga comigo, velho demais. E a própria Sara não pudesse ter filho algum. Ele creu que Deus ia cumprir as suas promessas. Diga glória a Deus. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos outros descendentes como as estrelas do céu. Diga aleluia. Tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe, ficaram contentes e declararam
que eram estrangeiros e refugiados. Vamos pular para o 17. Hebreus 11, 17 diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o que o seu único filho, Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Diga comigo, para que eu viva em fé, eu preciso superar os desafios. Diga glória a Deus. São muitos os desafios que o Senhor nos permite, nos aguça durante a caminhada, tanto cristã quanto familiar. Nós, pais, nós, família, sabemos que é tão interessante o mistério de família. São duas pessoas totalmente distintas, com culturas diferentes, hábitos diferentes, e se unem. E quando se unem essas duas pessoas, ali gera um projeto lindo chamado família. E nem sempre as coisas são como a gente planeja, como a gente almeja, e nem sempre as coisas seguem a trajetória como a gente até pensa que siga. Assim foi com Abraão. Eu não vou explanar totalmente Gênesis, vou só deixar para você a referência, você que está na sua casa, anote, acompanhe. Assim foi com Abraão. Deus disse para ele deixar pai e mãe e tornar-se um com a sua esposa, e assim ele obedeceu. E daqui a pouco falou, mas tem mais, deixa tudo, deixa pai e mãe e vai para uma terra bem longe, um país bem distante, e uma terra que eu vou te mostrar. Não disse assim, vai para o lado A ou B, ele falou, só obedece, que depois eu vou estar te direcionando. Obediência gera bênção. E em Gênesis 12, 1, 2, diz que Abraão vai perseverando nesse envio. Sai da terra. Abre mão dos seus hábitos, das suas vontades, da sua cultura. É muito radical a decisão que Abraão tomou. Para que nós venhamos superar os desafios, muitas vezes Deus nos cobra mudanças. Mudanças comportamentais, mudanças radicais, mudanças regionais, locais, não importa. Mas para que possamos entender os verdadeiros propósitos de Deus, temos que estar disponíveis até mesmo para mudanças que aos nossos olhos nem estavam nos nossos planos. Mas por obediência, Abraão assim abriu mão da cultura dele e foi para outro país. No 16... já estava ele, Gênesis 16, 2, já estava ele com sua esposa Sara, e Deus disse que iria abençoá-lo com um filho. E Sara, como uma característica nossa de mulher, que somos um pouco ansiosas, preocupadas, e às vezes ficamos inquietas, será? Será? E nessa limitação humana, Sara precipitou. Diga comigo, a precipitação impede romper o desafio. Você pode dizer mais forte? A precipitação me impede de romper os desafios. E assim, a família, Sara com Abraão, tinha um desafio, tinha uma missão, e não era para ter tomado decisões próprias com o coração emotivo. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E eles não pararam para consultar a Deus. Pai, nós podemos ir para a direita e para a esquerda? Não. Assim, a Sara ficou inquieta, explicou para o esposo, e ele, já estamos idosos, né? Acho que essa promessa não vai se cumprir. E houve uma precipitação, Deus zelou, nasceu Ismael, e mesmo assim cumpriu o projeto família. Mas faltava algo, a promessa maior, que é no Gênesis 17, que o propósito não era a concubina, uma auxiliadora, era dos dois. Tem propósitos que é para essa família específica. Tem filhos, às vezes a gente fala assim, lá em casa, nós temos só meninos. Deus sabe que nós não teríamos estrutura para ter meninas. Então, Deus, na sabedoria plena dele, ele para do céu, se inclina e olha e analisa. Essa família precisa assim, assim, assim. E Deus tinha um plano de Isaque, de paz de multidão, era para Sara e para Abraão. Não era para Sara e Agar. Não era para Abraão e Agar. Era Sara e Abraão. Mas houve uma precipitação, tumultuou, e parece que a situação ficou impossível de se resolver. Mas o mesmo Deus que fala, ele cumpre. Haja o que houver, até mesmo as nossas limitações humanas. Diga comigo, o Senhor Deus
é Deus de novas oportunidades. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para aprender até mesmo com as nossas limitações, com as nossas falhas humanas, porque somos limitados como família. E nessa limitação, oportunidade para eles, no Gênesis 17, 15. Diz assim: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Agora ia cumprir o propósito, para nascer dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre seus descendentes. Abraão se ajoelhou. 17. Encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Diga se isso não é fé. É algo totalmente fora de cogitação. Eles não tinham disposição física, ela já não tinha mais o fluxo normal de mulher, de hormônios, literalmente sem condição humana. E aí é onde é a fé. A fé é a certeza do que eu não vejo. Eu não preciso andar porque tudo está como eu planejo, deu tudo certo, então vai acontecer um milagre. Pelo contrário, Deus é especialista em nos surpreender. E quando Deus para e fala assim, chama Abraão no cantinho do pensamento, não, estou preocupado, se você não perguntei quantos anos você tem, se tem 100, se a sua esposa tem 90, o detalhe é, vai ser gerado um filho de vocês, um fruto que vai deixar um legado. Essa é a maior promessa para nós, deixar um legado do fruto para o fruto do nosso ventre físico e espiritual. Quantas pessoas precisam de nós, acreditam em nós, pedem conselhos, direcionamento, aliança com a gente como irmãos em Cristo, e eu perco a oportunidade de deixar um legado para os meus irmãos como família espiritual. Nós temos essa oportunidade todos os dias de deixar um legado, independente, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita, e depois Ele chama, e depois Ele capacita. E assim Ele chamou Abraão e Sara, e continuou insistindo, eu tenho uma promessa, haja o que houver, eu vou cumprir, eu não sou homem, eu não sou menino. E quantas das vezes Deus nos reforça isso na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Eu falei, eu vou cumprir. Ah, Deus, mas se passaram 5, 10, 15... Deus não está perguntando quanto tempo. Ele só quer que nós vamos aguçar a fé. Vai acontecer. Ah, mas é um ente querido, é um pai, é uma mãe. Ele não está perguntando quem é e nem o tempo. Ele só está dizendo que vai fazer, que vai cumprir a promessa. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Porém, muitas vezes nós ficamos como crianças inquietos, ansiosos, quando a palavra diz que não devemos ficar ansiosos com o que haver de beber, vestir ou comer, que Ele vela e zela por nós. E muitas das vezes nós queremos ajudar Deus, tomando algumas decisões precipitadas, e não é esse o propósito original. E muitas das vezes a gente tenta, como a palavra diz, o vaso não pode dizer para o oleiro, sem o oleiro profissional, especialista. Esse molde que o senhor fez comigo está errado. Quem é o vaso para dizer para o oleiro o que tem que ser feito? Quem somos nós, filhos, para dar ordem para Deus? Deus, o meu relógio, o senhor está atrasado. Deus não atrasa, e tem um ditado popular que Deus escreve certo em linhas tortas. Pelo contrário, Ele sempre escreve certo. Nós que temos uma visão turva, ou até distorcida, porque queremos o nosso jeito, no nosso tempo, mas Deus é Deus em todo o tempo, Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele está no controle. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E é muito interessante, no 22, Deus põe à prova Abraão, e aqui já é a última referência que eu quero compartilhar com você, que você guarde isso na tábua do seu coração, como família. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Aí eu vivo desafios, eu estou no meio de desafios, e acontecem situações desafiadoras. O que é um desafio? Situações que eu vou romper os meus limites. Então, Abraão e Sara estavam prestes a romper os seus limites. E assim aconteceu. Nasceu o filho. Ah, rompi os meus limites, glória a Deus, e agora? Aí onde é o verdadeiro propósito, o cumprimento das promessas. Para que eu rompi os desafios? Para que foi conquistado ou alcançado os milagres? É para a minha glória? É para fazer a minha vontade? Ou para cumprir a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor? E nessa empolgação, nessa alegria, Abraão começou a se esquecer o verdadeiro propósito de pai de multidão, que era o legado através de Isaac. E algum tempo depois, o 22:1,
Deus pôs à prova Abraão, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque. Sabe algumas coisas que Deus nos pede que dói? Não, Deus, tudo bem, isso, tudo menos isso. Foi bem assim com Abraão. Tudo menos isso, pegue o que mais dói, Isaque, aquele seu único filho, e o detalhe, quem você tanto ama. Vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime. A minha versão é muito atual e para mim é pesada. A linguagem diz assim, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício vivo. Diga misericórdia. Quem é pai, quem é mãe aqui, diga amém. Grande desafio, né? Pegar o nosso filho, porque no Velho Testamento os sacrifícios não eram como hoje foi ministrado pelo pastor, trazer o suor do seu rosto, um valor monetário. Os sacrifícios eram seres vivos, animais, e tinha que ser queimado, sacrificado. Olha a expressão. Ali na montanha você vai queimar o seu filho. Pensa quantas incógnitas, quantos questionamentos passou na cabeça de Abraão. Ai, Deus, como assim? Os adolescentes sempre falam, como assim? O Senhor me deu, demorou, disse que ia fazer e fez. E agora para quê? Sabe quando a gente anda, galga uma caminhada e parece que não valeu a pena? Aquele sacrifício não foi válido? Para que tanto esforço? Para que acreditar tanto nos 10 anos, a promessa do ano que explodiu uma bomba, que o ano de 2020 seria o sobrenatural, de cumprimento das promessas? Para que eu vou sonhar tanto? Se, pelo contrário de alcançar a conclusão da faculdade, o início da faculdade, uma profissão, uma promoção, eu estou parado, isolado. A questão de recluso, com as máscaras, com as devidas medidas protetivas. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Ai, Deus, não estou entendendo. Pode ter certeza que alguns pensamentos que nós, humanos, tivemos, Abraão também teve. Como assim, Deus? Agora que estava tudo indo até bem, parece que agora que 2020 vai dar tudo certo e agora está tudo ao contrário. Agora eu não entendi mais nada. E nesse não entender nada, é o que Deus requer de nós nesse tempo, nesse mês, nesse ano, nesses últimos propósitos que ele tem liberado para nós. O versículo 6 ainda do 22 diz assim, e Abraão não questionou. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e o fogo. Diga misericórdia, vocês conseguem entrar na cena? Conseguem entrar e imaginar, pegar Manu, pastor? Você pegar seu filho, você que está no seu lar, um ente querido que você ame muito, com a faca e o fogo, e só vocês dois. E vamos embora, eu vou queimar meu filho. E assim ele foi andando, muito forte essa expressão que diz, pegou uma faca, o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino é menino, né? Foi questionar, pai, agora que eu não entendi foi mais nada. O senhor disse que não podia ter um filho, que a minha mãe era estéril, e aí o senhor tinha 100 anos, minha mãe 90, e eu sou um milagre. E o que está acontecendo? Isaac não questionou. Ele só perguntou assim, pai? Abraão disse, o que foi, meu filho? Isaac perguntou, tudo bem, eu sei que o senhor é crente, o senhor ora, o senhor faz propósito, o senhor sobe um monte. Aí está aqui, nós vamos cumprir o propósito de sermos servos de Deus. Nós temos a lenha, tudo bem, e o fogo. Mas e cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Sabe, quando às vezes você fala assim, você pode entregar um envelope em branco para o seu filho, para a sua criança um dia aqui na igreja, pode ter certeza que ela vai perguntar, cadê pai? Cadê mãe? Cadê o valor? O senhor está me dando um envelope vazio, e eu vou colocar um envelope vazio lá na frente? Assim eles estavam indo com as mãos vazias, só com o envelope, só com o que iria ser sacrificado, mas o sacrifício real, eles não sabiam qual era. Ele não sabia, Isaac não sabia qual era. Nós temos a lenha e o fogo, mas onde é que está o cordeiro? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha. E em cima dele, depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. E em cima da lenha.
Imagine a cena, ele preparou a fogueira, preparou o menino, amarrou a criança e tudo. Mas nesse instante, e em seguida pegou a faca. Bem aqui eu quero parar. Deus me incomodou muito com o projeto família, pai, mãe e filho. Qual é o verdadeiro propósito do pai? Ele é o cabeça. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele é o provedor e ele segue o envio e o direcionamento do próprio Deus. Deus disse, sai da tua parentela, sim, senhor. Deus disse, deixa Ló, sim, senhor. E Deus foi dando comandos para o cabeça, para Abraão, e ele foi seguindo os envios, os direcionamentos. Dentro do projeto Sua Casa, Sua Família, há esse princípio. O esposo, cabeça, o provedor, e ele segue. Se ele disser que é A, por quê? Porque ele é homem de Deus. E a revelação está vindo do próprio Deus para a vida dele. E a esposa é auxiliadora, e ela precisa esperar com paciência o cumprimento das promessas. Eu creio que esse é um grande desafio para nós, esposa, esperar com paciência no Senhor. Talvez as promessas que Ele tem. Talvez para você, pai, provedor, pai de família, não está tão fácil assim, nesse desafio que a humanidade tem vivido, mas mesmo assim, o Deus de Abraão que proveu, é o mesmo que vai prover para nós em 2020, Ele é o mesmo ontem e hoje, quem crê diga amém. O mesmo Deus que perdoou Sara pela precipitação e concedeu uma nova oportunidade para ela esperar e apalpar o milagre do cumprimento da promessa, também é o nosso Deus esposa, Deus das nossas vidas esposas, quem crê diga amém. Glória a Deus, esposas. E os filhos, qual é o desafio dos filhos? Honrar e obedecer. Aí aperta, sem questionar. Às vezes a gente honra Dia das Mães, aniversário, Dia dos Pais, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, eu obedeci. Filho, ajuda aqui, sim senhor, não senhor. Mas quantos de nós filhos, jovens, adolescentes, falam assim, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? E eu não estou entendendo. Como assim? Às vezes até obedece, mas meio que batendo o pé, meio que resmungando. Ah, eu vou fazer, mas eu não queria fazer. Meu pai muito exigente, minha mãe pega no pé. Esse é o peso do maior desafio para nós, família. O esposo precisa estar totalmente conectado com o que o próprio Deus está direcionando para esse tempo que nós temos vivido. As esposas auxiliadoras mesmo. E esperar e é no Senhor, porque a promessa vai cumprir. Nós precisamos regar a semente da fé no nosso lar todos os dias, nós esposas, mulheres sábias. E os filhos, me chama muita atenção. Precisamos honrar sim, obedecer sim, mas aqui Isaac deixa para nós um legado, sem questionar. Com certeza Abraão já tinha mais de 100 anos. Isaac, pré-adolescente, adolescente, tinha muito mais força física de dar um ninja. O senhor disse que tá aqui a faca, ainda vai me amarrar? Aí eu vou ficar aqui. Aí o senhor vai levantar. O senhor tem certeza? Hoje tem conselho tutelar, né? Vou ligar para o Disque 100. Naquela época não tinha. E muitas das vezes a palavra de Deus diz que a vara é a disciplina. A palavra de Deus diz que a correção não é bom de início. Mas os filhos precisam entender que os pais sabem o que é melhor. Nós precisamos instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E não, até a nossa apóstola psicóloga sempre nos ensina, somos pais, tutores, temos amor, cuidado, mas não somos colegas dos nossos filhos para dizer assim, ei filho, o que você acha? Eu posso? Pai é pai, filho é filho, princípios não são... Eles não podem ser quebrados. Não tem como negociar. Se Deus deu um comando para o pai, se a mãe está no processo de aliança, de parceria, de auxiliadora, por que é o filho que vai questionar? Por que é o filho que vai bater boca, que vai bater o pé, sendo que Deus está no controle de todas as coisas? Então, nós, pais, temos a responsabilidade de deixar o legado para os nossos filhos, ainda que a figueira não floresça, ainda que nós não estejamos vendo, ainda que tudo esteja ao contrário, filho, fique em paz. O pai, a mãe sabe o que está acontecendo, Deus falou, ele vai cumprir. E Isaac não questionou, ficou quietinho. E aí, quando Deus lindo, no versículo 14, 13, diz assim, Abraão olhou em volta. O 12. O anjo disse, não machuque o menino. Não foi o filho que disse para o pai. Às vezes, nós, filhos mesmo, não concordamos com tudo. E nem sempre
Aliás, nós pais não somos perfeitos. Então, nem sempre nós vamos estar certos, temos toda a razão. Nós estamos assumindo o propósito de pais de família, buscando direcionamento de Deus, mas podemos errar, podemos falhar, porque somos humanos. Mas na falha, o filho tem que continuar cumprindo o princípio da obediência, sem questionar. Porque talvez tem você é adolescente, você é filho, que seus pais não professam a mesma fé, não defendem a mesma causa, e você quer bater boca, quer discutir. É o próprio Deus que justifica, é o próprio Deus que faz diferença, é o próprio Deus que cumpre as promessas. E não precisou Isaac discutir com os pais, ou com o pai, embora Abraão sabia o que estava fazendo. Às vezes pode ser que seu pai e sua mãe não esteja totalmente alinhado, mas honra, obedeça e não questione. Porque se tiver algo contrário na sua casa, o próprio Deus vai alinhar, vai colocar no lugar. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? E olha o que Deus fez, tanto justificando o coração de temor, de servo de Abraão e de filho leal, obediente de Isaac. Em seguida, 22:10. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, e ele disse: estou aqui. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Diga glória a Deus. Agora, vou esperar você dizer glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora sei que você teme a Deus. As adversidades, as dificuldades que nós temos vivido não é para a morte, não é para fazer mal, é simplesmente para nós continuarmos temendo ao Senhor. Pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu uma provisão, o carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifícios. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. É o mesmo Deus proverá. Eu quero pedir a sua bênção, você repetir comigo: o Senhor Deus, você que está aí pode repetir mais forte com seus olhos fechados: o Senhor Deus dará o que for preciso. Diga glória a Deus. Eu não sei o que está sendo preciso na sua casa, no seu lar, para você, pai de família, para você, esposa. Talvez o seu esposo não defende a mesma causa, talvez a sua esposa não defenda, não importa. O que Abraão deixa de legado para nós e que nós precisamos viver como fé, em fé, é que ele fará o que for preciso. Nessa mesma palavra profética, nessa mesma nuvem, eu quero pedir gentilmente que vocês coloquem de pé no seu lugar. O mesmo louvor que nós iniciamos, nós vamos encerrar. Porque ainda que como Abraão viveu tudo contrário, pode ser que na sua casa esteja contrário. Para você esposo, para você esposa, para você filho. Nós usamos a expressão: tá fácil para ninguém. Também não teve com Abraão. Só que volta lá, olha a história, você pegar a sua Bíblia e você vai acompanhar de ponta a ponta. Nós falamos de Abraão, do Gênesis a Novo Testamento, do Velho ao Novo Testamento. Abraão deixou um legado, deixou uma marca, que o princípio da obediência para o filho dele não questionou. Quais são os sacrifícios que Deus tem te pedido? E muitas das vezes nós questionamos e ainda damos espaço ou para a esposa ou para o filho questionar. Se Deus disse, está dito. Nós precisamos simplesmente obedecer. E a obediência gera bênção. No que nós vamos obedecendo, rompendo em fé, Deus surpreende. E o Deus de Abraão, que vai fazer o que for preciso, também irá aguçar a minha fé, a sua fé, a fé das famílias dessa casa. Não entregue os pontos. Não baixe a guarda. Não levante bandeira branca. Cansei. Pensa que nó passou na cabeça, um nó assim, na mente de Abraão. Pronto, tudo que eu tinha eu perdi. Sonhos, algo que foi tão precioso. Mas Deus não é menino, Ele cumpriu o sonho de Abraão ter o filho. E a promessa, quando chegou, que é o filho, poderia ter acabado naquele instante, mas Deus está no controle. A promessa não perdeu o peso. Se Deus falou, vai acontecer. E se você já apalpou algo, já está no segundo tempo, quase nos 48 segundo tempo, não importa, vai acontecer. Deus falou, vai cumprir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, vamos. Não importa o tempo, porque nos 48 segundo tempo, Isaac esteve no princípio da obediência, da lealdade com o pai.
Abraão na dependência, no temor do Senhor. E a palavra de Deus para eles foi que ele daria o que fosse preciso. Isso é fé. Obediência é fé. Cumprir envio é fé. Estar conectado para o que Deus te pedir, te direcionar é fé. Ser auxiliadora também é fé. Porque para nós mulheres somos emotivas, o coração falta pular para fora da boca. Meu Deus, e agora a provisão, o arroz, o menino, a escola do menino. Jesus, tá tendo assistência online, mas não é a mesma coisa. Meu filho está encerrando o 2º grau, está indo para a faculdade. E nós mulheres precisamos controlar as nossas emoções, para que possamos cumprir o papel de auxiliadora, adjuntora e matriarca, que vamos deixar um legado, assim como Sara foi mãe de multidões. Há esse peso sobre nós, e Abraão foi pai de multidões. Por isso nós estamos falando dele hoje. Com seus olhos fechados, eu quero crer que você ouviu não simplesmente a minha voz, mas o Espírito Santo que convence o homem de todos os detalhes que é necessário. É o Espírito Santo que nos convence dos desafios que nós precisamos romper em fé, romper de fé em fé, galgar dia após dia. Assim foi com Abraão. Foram várias fases do início do casamento, de ter que abrir mão de tantas coisas, mas ele foi rompendo as fases, vivendo os processos, respeitando os processos e sempre temendo ao Senhor. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que o temor do Senhor seja o princípio da sabedoria sobre a sua vida, sobre o seu lar. Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor. O único princípio para que nós sejamos sábios, venhamos galgar melhores lugares, administrar as nossas finanças, pastorear nossos lares, é o princípio do temor. O temor vai gerar essa sabedoria, não é inteligência humana. A sabedoria do alto, conectada com o temor, vai gerar um alinhamento sobre o seu lar, onde vai ter aliança, lealdade, parceria, cumplicidade, e você e o seu lar irá servir ao Senhor, irão sacrificar no altar do Senhor, crendo e tendo certeza que Ele vai prover o que for preciso. Se o Senhor te pedir uma oferta, a fidelidade do dízimo, a lealdade na primícia, a gratidão da oferta, não importa, cumpra, porque Ele não vai deixar faltar nada. Ele não deixa passar por nada que nós não possamos suportar. Quer ser um filho que você precisa pagar um preço maior, orar mais, jejuar mais. Quer ser seu esposo, quer ser a esposa, quer ser um ente querido, assim como Isaac esteve também na dependência, preso ali como um sacrifício vivo. Se entregue nessa noite, adore esse louvor profético. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta, esse desafio me tomar, me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja. Entra na história agora, imagina a pressão psicológica que Abraão passou em olhar para o filho e levar o fogo, e Deus dizer assim: queima o seu único filho, que você tanto ama, o filho da promessa, um milagre, algo que você tanto almejou. O coração doeu, mas ele obedeceu e Deus surpreendeu. O mesmo Deus de Abraão vai te surpreender nessa noite. Que em nome de Jesus a tua fé esteja aguçada, crendo: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Quer ser o ajuste financeiro, psicológico, emocional, ministerial, familiar. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Nós iremos deixar um legado para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para a nossa geração. Um Deus que quer simplesmente que nós venhamos viver em fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E que pela fé, ainda que a videira não floresça, que não haja fruto, que não tenha nada aos seus olhos físicos, todavia, nós vamos nos alegrar no Senhor. Que essa unção da alegria, que a unção da fé, a unção do temor, a unção da perseverança, venha te dar estratégia, sabedoria para romper, para viver os desafios e crer, assim como nós fomos aguçados nessa noite, testemunhar milagres. Em nome de Jesus, que a tua mente esteja cativa ao trono do Senhor. E conecte, creia e declare: ainda esse ano eu vou subir este altar, eu vou testemunhar milagres de cura, milagres de restauração. Eu vou subir nesse altar, por onde eu passar, eu vou testemunhar os grandes feitos. Assim como Abraão deixou um testemunho vivo de um legado, assim nós também deixaremos para essa nação, porque ele foi pai de multidão e deixou um legado para a nação CAF, para a nação Jeane, para a nação, você que está aí assistindo do outro lado, creia, o Senhor conta conosco, aguce a sua fé.